Contra o Sport, na noite de ontem, a Ponte buscava a 6ª vitória consecutiva dentro do Majestoso nessa Série B. E apesar de ter vencido em Campinas equipes do G4 como Vasco e Bahia, Hélio dos Anjos já projetava o duelo de ontem como o mais complicado de toda essa sequência dentro de casa. Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior, né? A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. Essa competitividade do Sport citada pelo treinador iria aparecer, mas não no começo da partida. Isso porque logo aos 5 minutos o Alisson foi derrubado dentro da área e o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti para a Macaca. Luca foi para a cobrança e parou em Saulo, mas a fase do camisa 10 é tão positiva que a bola voltou nos pés dele e aí foi só mandar para o fundo das redes. 1-0 Ponte. Depois do gol sofrido, a perigosa equipe do Sport equilibrou a partida e quase deixou tudo igual após essa lambança de Kaique França. Mas se com os pés o goleiro da Macaca não estava confiante, com as mãos era outra história. Kaique salvou a Macaca em 2 cabeçadas perigosas. Na segunda, os visitantes até chegaram ao gol de empate após o rebote de Kaique, mas o Bandeira já havia pegado posição irregular. Do outro lado, a Ponte também chegava com perigo. Arthur, de fora da área, chutou por cima. Luca também teve mais uma ótima chance, mas parou em bela defesa de Saulo. Já no final do primeiro tempo, Fecim foi derrubado na área, mas Ramon Abate-Abel mandou o jogo seguir. No segundo tempo, a Ponte voltou sem os 2 laterais que iniciaram a partida. Igor Formiga, ainda na etapa inicial, machucou o ombro e precisou ser substituído por Norberto. Já no intervalo, Arthur sentiu um desconforto na coxa esquerda e Jean Carlos assumiu a posição. E mesmo com a vantagem no placar, a Ponte não se intimidou e por pouco não ampliou o placar em 2 oportunidades. A primeira nesse chute de Alisson após bela jogada de Luca. E na sequência nessa bomba de Elvis de fora da área. Mas a partir daí, a competitividade do Sport, citada por Hélio dos Anjos lá no comecinho, resolveu aparecer. Gustavo Coutinho, de dentro da área, acertou a trave de Kaique França. E a pressão dos visitantes continuou até o final. No último lance da partida, Gustavo Coutinho novamente quase deixou tudo igual no placar. Mas a sorte realmente estava com a Alvinegra. Final de jogo no Moisés Lucarelli e mais um triunfo importantíssimo para a sequência da competição. Assim como disse Hélio dos Anjos no começo da semana, a partida contra o Sport realmente foi a mais complicada dentro do Moisés Lucarelli. A Ponte conseguiu suportar a pressão, conquistou a 6ª vitória dentro de casa e retornou à parte de cima da tabela. Resultado que dá um ânimo a mais para a equipe que entra em campo novamente no Majestoso, terça-feira que vem contra o Ituano. Eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e parcialmente nós vamos conquistando outra situação. Então eu tenho o direito de sonhar e eu sou um gerenciador de sonhos, fora a parte tática, essas coisas. Eu tenho que criar situações para o time procurar o melhor. E o melhor para nós é a gente sonhar assim. Porque nós vamos jogar contra o Ituano sonhando em 42 pontos, sonhando em ficar vivo. Pênalti, o árbitro marcou com o auxílio do VAR. O Alisson, claríssimo, né? Na nuca. Bateu 2 vezes o Luca, 13º gol dele na Série B Abezona. Artilheiro junto com o Gabriel Poveda do Sampaio Correia. Você vê como e o 19º gol dele na temporada. Como a fase é boa, tudo dá certo, né? Até o pênalti que errou voltou no pé dele. Impressionante. Eu não gostei do jogo não, Batista. Da Ponte, eu não gostei não. Gostei do resultado. Parabéns à Ponte, guerreou pra caramba. Mas o time ainda apresenta algumas irregularidades na marcação, de posicionamento, que me deixa muito inseguro ainda. Por exemplo, não é? Não tem desculpa. Ontem voltaram todos os titulares. E quem entrou no lugar do Leonaldi foi o 2º melhor em campo. Ontem foi o Fraga. Arrebentou com o jogo ele e o Fábio Sanches. Então, poxa vida,
Eu não vi equilíbrio ofensivo, eu acho que o Alisson voltou com uma disposição de sempre, mas muito afobado, foi fominha em 2 lances que a Ponte podia ter matado o jogo. Eu não gostei do comportamento do Fecim, eu achei o Amaral ok, junto com o Fraga. O Fraga, para mim, carregou o Amaral na marcação das costas. Os 2 laterais que entraram, infelizmente, com a condição do Formiga e do Arthur, não estiveram bem, um pouquinho melhor o Norberto. A salvação da Ponte, de novo, foi Fábio Sanches, Kaique França, o Fraga e a precisão do Luca, que sempre resolve o problema da Ponte. Agora, no geral, você pega os números, o Sport foi melhor que a Ponte em praticamente todos os quesitos. Só uma correção, o Gabriel Poveda marcou um gol ontem. Então ele foi a 14. O Luca tem 13, então o Luca é o vice-artilheiro da Série B e não artilheiro junto com o Poveda. Poveda tem um a mais. O Luca marcou ontem, mas o Poveda também marcou. Então o Poveda pulou um gol na frente. Gleger, uma análise deste jogo, a Ponte tirou o pedido, como eu costumo dizer, independentemente do que apresentou em campo, o mais importante são os 3 pontos e a 6ª vitória consecutiva no Majestoso. Às vezes é a questão de estratégia, né? Estratégia do Hélio dos Anjos, faz o gol e espera o adversário, espera o momento para definir. A Ponte depois estava ganhando o jogo, o CH citou aí agora, teve 2 oportunidades de fazer o segundo gol. Com o Alisson, né, que ao invés de ter tocado, ele preferiu uma jogada individual ali e não deu certo. Mas é estratégia de jogo, porque a Ponte ainda está, agora não, né, porque dependendo da rodada aí, ela já começa a vislumbrar, olha, final de semana tem Grêmio e Vasco, lá na Arena Grêmio. Então olha para você ver o tamanho da encrenca pro time do Vasco e que está estagnado ali com 45, né? Isso. 45 pontos. E a Ponte chegou a 39. Dependendo da rodada, pô, ele já está próximo, está encostando. Porque até então era um campeonato de recuperação. A Ponte foi muito mal no primeiro turno. E agora vem numa campanha de recuperação. Então, claro que você precisa apresentar um bom futebol, um futebol convincente. Né? Claro que você precisa mostrar pelo menos uma organização suficiente para você competir e jogar de igual para igual, mas nessa situação, nesse momento da competição, o que vale realmente é o resultado. E a Ponte conseguiu vencer um time que, se você analisar individualmente os jogadores, é um time muito bom. O time do Sport tem uma estrutura, você vê que tem Wagner Love, que deu até antes de... Porque depois ele cansou no segundo tempo, né? Mas antes deu um trabalho danado, né? Agora, tem umas peças, que é o caso do Giancarlo, que eu gostaria de dizer que é um menino talentosíssimo, bom tecnicamente, mas eu tô achando, Batista, que é emocional, né? Porque você vê que na primeira bola do jogo ali, ele acabou se complicando no lance e tal, e aí faz uma falta dura, toma amarelo. Pô, acabou de entrar no jogo, segundo tempo, um jogo duro, jogo pesado, e aí um lateral esquerdo, que é um jogador de fechamento de linha, de primeira linha, né? Toma amarelo. Então isso daí é difícil. Então para mim é o emocional do Giancarlo, que depois, né, tirou algumas bolas depois no segundo tempo, deu uma melhorada, deu uma ajustada, mas não pode dar vacilos, aquela bola na trave mesmo que a Ponte tomou. Não pode, ali é vacilo do Giancarlo. Aquela última bola parada, que o cara perdeu o gol de cabeça, não pode também. Então tem algumas coisas que o Hélio precisa encaixar e ajustar para que a Ponte possa vencer. Claro, o jogo foi duríssimo. E a Ponte sempre jogando no Majestoso, enfrentando times que estão lá frequentando o G4, encostando, que é o caso do Sport aí. Mas, para mim, o que valeu realmente foi os 3 pontos, foi a vitória. E a Ponte hoje, né, claro que vai acontecer toda a rodada ainda, mas a Ponte hoje é a 7ª colocada. Então olha para você ver que recuperação que teve esse time, que é o 6º jogo seguido, né, CH? Verdade. De vitória em casa. Verdade. E o 8º sem perder jogando no Majestoso. Já no primeiro tempo, os problemas defensivos aconteceram, e graves. Tiveram 3 cabeçadas dentro da pequena área, com 2 backs posicionados. Estou falando do seu Matheus e do seu Fábio. No primeiro tempo, os problemas defensivos gravíssimos. Frouxidão na marcação antes do levantamento da bola na área e um desentrosamento entre volantes e zaga. O Sport não fez o gol de empate no primeiro tempo por falta de perícia.
por falta de categoria, porque a Ponte deu mole, e é desse mole que eu estou falando. O resultado é óbvio que foi ótimo, maravilhoso, sensacional. O Sport está no G4, ou praticamente no G4, ou brigando por acesso. Agora nem sei se está mais, mas montou um time para isso, é um time bem treinado. A Ponte não ganhou de qualquer um, eu já enalteci isso. O problema é que não pode dar esse mole que deu, não pode. Porque você pega, por exemplo, é a mesma história, Batista, Novo Horizontino e Chapecó. Os dois jogos tiveram um vacilo gigante da Ponte. Só que contra o Novo Horizontino, o time adversário não teve precisão. A Ponte conseguiu empatar. Olha o que aconteceu em Chapecó. Tomou 3 no lombo, podia ter tomado 5. Então, os defeitos do time sem a bola, em marcação, em posicionamento, não aconteceram só ontem. Já vem acontecendo há 3, 4 rodadas. Então essa é a nossa tarefa aqui, é analisar o que foi produzido, não o resultado. O resultado já está comentado. É óbvio que foi ótimo, maravilhoso. Agora, a apresentação que o time fez ontem em casa, onde a Ponte é muito forte, para mim deixou a desejar. E o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, ele disse que pensou em colocar o Nicolas na vaga do Leonaldi, que não atuou ontem, que estava suspenso. Ontem nós estávamos comentando aqui, né, sobre a ordem alienígena que toma conta da cabeça dos treinadores. Ele deve ter tomado o remedinho, ela passou por ali, mas quase. Quase. Ela passou ali, mas não pegou ele. Aí ele falou que depois, ele pensando melhor e tal, decidiu colocar o Fraga. O Fraga, junto com o Fábio Sanches, foram os 2 melhores jogadores da Ponte Preta no jogo. Jogaram muito. Jogou muito. Muito, os dois. Então veja só o que o treinador ia fazer. Se ele coloca o Nicolas, realmente podia ser até que nem a Ponte conseguisse a vitória. Nada contra o Nicolas, né, Batista? Mas é a mudança do esquema. Do jeito que o time está jogando e está dando certo. Mas ele explicou, não funciona, não dá certo. Mas ele fez a explicação. Porque o que acontece? Se você perceber, o Alisson, ele tem uma função que ele vem ali, ele vem para marcar o lateral do time adversário. Mas ele é muito mais agudo, ele vem por dentro, ele vai por fora, né? E o Nicolas não, já é um jogador que joga aberto. Ele manteria ali aquela estrutura, mas não com a mesma competência. Até porque você precisa de um homem de marcação também. O Nicolas não faz isso. Ô Batista, nós temos que ressaltar aqui também, como notícia positiva, a volta do Ribamar, né, cara? É legal, hein? Poxa, que notícia legal. Ele puxou um contra-ataque no segundo tempo, né? Numa bola metida pelo Elvis. Torci pra ele fazer o gol. Poxa, eu também. Todos nós. Aí ele tomou a carga ali, foi falta, mas é muito bom vê-lo de novo e vai ajudar muito a Ponte, hein? Esse é centroavante de peso em todas as circunstâncias. Não dá tempo de debater mais, mas teve um pênalti claríssimo para a Ponte Preta. Eu não consigo entender esse negócio do VAR. O pênalti existiu, estou falando do segundo pênalti. O primeiro lá, que a Ponte fez o gol com o Lucas, também existiu. Mas teve o outro pênalti, que também existiu e o árbitro nem foi na cabine do VAR. Que é o do Fecinho? Ué. Não, eu não achei pênalti. Eu também não achei pênalti. Eu achei pênalti. Não, eu não achei pênalti. Eu não achei pênalti, não. Contato, pô. Pô, o cara tá ali, contato de jogo. Não tem, pra mim não foi nada. Pode voltar o lance aí. Eu vi, ó. A arbitragem ontem. Tem o lance aí do Fecinho. É esse aí, ó. Esse aí, ó. Olha lá. Não foi nada. O braço nas costas vai ter empurrando. uma câmera Tem uma câmera de trás que aponta na transmissão. Não é um ombro com ombro. É um contato. É um braço por trás empurrando as costas do jogador. Nós ficamos lá na dúvida. Aí teve o repeteco da jogada por trás, não houve nada. Pra mim também não houve nada. Eu achei que foi pênalti. Por trás, braço esquerdo empurrando as costas do jogador, que não chega dobrando o joelho. Eu gostei da arbitragem ontem. Ele está em velocidade, entra na área e o zagueiro coloca a mão nas costas dele e empurra. Se isso não é pênalti, então não existe pênalti. Então não pode mais ter contato de jogo. Claro que pode ter contato. Isso é contato de jogo. Futebol é um jogo de contato. Então isso aí é um mas contato é ombro com ombro, braço esticado nas costas, empurrando o jogador, é pênalti. Do Alisson. O do Alisson, que o cara vem e atropela ele, aí é pênalti. Mas aí é um contato, o cara usa o braço para se proteger, pô. Não foi nada. Vamos colocar braço para se proteger. Ele está atrás do Fecim. Aí ele estica o braço para se proteger do quê? O Fecim está na frente dele, ué.
Vamos ver aqui a classificação, dá uma olhada aqui na classificação. Não adianta. Os 4 continuam lá na frente, o quarto é o Vasco, 45, Londrina. Tá chegando, hein? 41. O Vasco joga com o Grêmio na Arena Grêmio. Se perder o jogo e se Londrina ganhar o jogo, fica a 1 ponto. Encosta a 1 ponto do G4. Veja só que loucura. A Ponte é 7ª colocada, mas já jogou na rodada. Então, vai depender aí, né? Ela vai ter que torcer contra os concorrentes. Mudando aqui a página. Tá aí, Tombense 39. Londrina pega a Chape. Então, a Ponte vai ter que torcer aqui, né? Tombense, Sampaio Corrêa já jogou. Londrina pega a Chapecoense Chape em casa. Londrina. 3 pontos. E aqui o Ituano, que é o próximo adversário da Macaca, também vai jogar na rodada.